Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos iniciar mais uma semana para a glória de Deus, amém, queridos? Vamos consagrar ao Senhor essa semana, consagrar ao Senhor essa segunda-feira, louvar o nome do Senhor, bendizer o nome santo do Senhor, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, palavra abençoada. Está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 44 em diante de Mateus. Mateus 13, 44. Fala assim a palavra do Senhor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pela alegria dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que, apanhando toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxa-a para a praia, assenta-se, apanha os cestos, e os bons e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os bons. Eu quero falar um pouquinho da pérola do Evangelho. Para essa segunda-feira, o Senhor ministrou algo no meu coração a respeito de renúncia. E o Senhor Jesus, ele fala aqui a respeito do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede cheia. E quero falar exatamente do poder do Evangelho, a pérola que é o Evangelho. Jesus, ele traz uma parábola. Eu vou terminar de ler o texto só para você entender, antes de eu explanar ele, né? O 50 fala assim: e lançando-os na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. 51 diz assim: e disse Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhes ele: sim, Senhor, entendemos. Pronto. Agora eu vou explanar o que o Senhor Jesus ministrou em meu coração para essa segunda-feira, esse início de semana. O Senhor, ele fala 3 parábolas, uma atrás da outra, consecutiva, mas todas em concordância, relacionada ao mesmo assunto, que é o reino dos céus. Esse negócio é muito sério, viu? O tesouro escondido e a pérola de grande valor. Né? Por meio de 2 parábolas, o Senhor Jesus resolveu falar do imensurável poder do reino dos céus, que deve ser prioridade em nossas vidas. A primeira parábola fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Tesouro escondido. E um homem descobre que tem um tesouro escondido em uma certa propriedade. E aí a Bíblia fala que ele vai e ele vende tudo que ele tem para comprar aquele pedaço de terra. Porque ele descobriu que naquele pedaço de terra havia um tesouro escondido. Pela alegria dele, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Porque ele entendeu que ali tinha algo de muito valor na vida dele. A outra parábola fala que o reino do céu é semelhante a um homem negociante, um comprador de joias, que está procurando uma pérola de grande valor. Quando esse comerciante encontra essa pérola de grande valor, ele avaliou ali, que é chamado de ourives, né? Quem compra ouro, quem avalia ouro. Quando ele vê que ele encontra aquilo ali, ele vende tudo que ele tem e ele investe naquela pérola que ele encontrou. A outra parábola fala, que é a terceira parábola, fala a respeito de lançar as redes, do pescador que lança a rede.
E que quando ele lança a rede, ele pega toda espécie de peixe. Mas não é porque ele pegou que ele é obrigado a levar para casa. Ele pega, lança sua rede e ele apanha vários peixes, toda espécie de peixe. Ele arrasta a rede para praia, ele pega o cesto e ele vai separando. O que é útil, ele guarda. E o que não é útil, ele lança fora. Aí, o Senhor Jesus fala que assim será a consumação dos séculos, assim será o fim de todas as coisas. Os anjos virão e separarão os bons e os ruins. Os bons serão levados pelo Senhor e os ruins serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde haverá pranto e ranger de dente. Duas parábolas falando de alguém que encontrou o tesouro e quis, e a outra da rede que pegou tudo. Mas há um momento que vai haver uma grande separação. E aqui fala da pérola do Evangelho. Que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, é uma prioridade em nossas vidas. Existe esse tempo de você procurar a pérola. Estamos vivendo esse tempo de você procurar a pérola. Estamos vivendo esse tempo de você procurar o grande tesouro. E existe o tempo em que foi lançada uma rede para pegar de tudo. Porque é a expansão do Evangelho. O Evangelho, quando ele é lançado, a rede que é lançada, ela pega muita gente, né? Muitas pessoas vêm para Jesus. E são inúmeros os motivos que levam a pessoa a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Deus. Muitas das vezes ela vem porque ela precisa ser curada, ela quer a cura, né? Muitas das vezes ela vem pelas bênçãos do Evangelho. Enfim, quando a palavra de Deus é anunciada, atrai todos os tipos de pessoa. Algumas são atraídas pelas promessas, promessa de cura, de libertação, prosperidade, pelas bênçãos, de um modo geral, mas nem todas elas se converteram de verdade, que é isso que você tem que começar a observar. A exemplo daqueles que procuravam o Senhor Jesus pelo pão, lembra lá da multiplicação de pães e de peixe? Existem aqueles que procuraram o Senhor Jesus por causa da multiplicação de pães e de peixes, mas no meio daquela multidão existia quem realmente queria ser curado, restaurado, queria receber poder de Deus verdadeiramente. Nos dias atuais, muitos procuram somente para resolver os seus problemas e não querem nenhum compromisso com Ele. Estes serão lançados fora, nas trevas, porque não têm direito no reino de Deus. Então, para mim ter direito no reino de Deus, eu preciso vender tudo o que eu tenho. Não literalmente tua casa, teu carro, teus bens materiais, mas está falando para você vender tudo relacionado à renúncia e comprar esse campo onde está o tesouro. Então, o Evangelho, viver do Evangelho e viver para o Evangelho demanda renúncia. Viver o Evangelho de Cristo demanda libertar-se do velho homem. Viver baseado no Evangelho demanda sacrificar a sua carne. Todos os dias você precisa sacrificar a sua carne, porque o Evangelho do Reino é prioridade. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33, fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tanto o homem que achou o tesouro escondido, quanto encontrou uma pérola de grande valor, sacrificaram o que possuía para adquirir. Isso significa que quando uma pessoa ouve falar da salvação, que é a maior riqueza que pode existir, ela abre mão de todas as suas vontades, de tudo aquilo que tem colocado o seu coração para conquistar esse bem. Você tem que abrir mão de tudo e colocar Deus em primeiro lugar. Isto é encontrar uma pérola. Quando você encontra o Evangelho, quando você encontra a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não mede esforço, você quer honrar Deus em tudo que você faz. Pecou, você pede perdão. Magoou, você pede perdão.
Você quer se retratar com Deus todos os dias, porque você não quer perder essa pérola, você não quer perder essa conexão que você tem com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra do jovem rico? O jovem rico, ele vem até Jesus e ele fala: mestre, bom mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? Você deve guardar os mandamentos. Sim, mas eu guardo. Não matará, não roubará, não dirás falso testemunho, não deve cobiçar a mulher do teu próximo, honra teu pai e a tua mãe. Todos os mandamentos que manda a lei de Moisés. Ele fala: sim, eu tenho feito isso. Então você vende tudo que você tem e você me segue. E aí a Bíblia fala que ele entristeceu. Ele se entristece naquele momento porque ele era dono de muitos bens, muitas posses. E naquele momento ali, ele não conseguiu desapegar das riquezas. Só que o fato que Jesus confronta ele com isso era a questão de que ele realmente não estava fazendo tudo que a lei mandava. É como se ele tivesse encontrado a pérola, digamos que o campo, onde tinha o tesouro escondido, e ele foi lá, e ele foi passear, ele comprou aquele campo. A pessoa, quando ela aceita Jesus, ela não renuncia às suas vontades, é mais ou menos isso. Eu quero dar esse exemplo atual para você entender o que o Senhor Jesus está falando com você para essa segunda-feira. Você comprou o campo lá, a terra, a propriedade, e ela foi parcelada em 12 vezes. Mas você só pagou 10. Você pagou 10. Você foi parcial no seu pagamento. Você parcelou de 12, você pagou 10 e você quer usufruir dessa propriedade, sabendo que você está em dívida ainda. Você está devendo 2 parcelas ainda para você quitar o valor dessa propriedade e você dizer que ela é sua de verdade. Então, a pessoa que ela está no Evangelho de Cristo e ela ainda é parcial quanto à sua libertação, ela ainda não pagou por tudo. Ela ainda está devendo algumas parcelas, ela precisa quitar com tudo isso, que é a renúncia à sua própria vida e você se lançar verdadeiramente no Senhor. Se aquele jovem, o jovem rico, que estava tão convicto que a lei era presente na vida dele e ele tinha certeza de que ele estava fazendo tudo certo, então por que ele foi atrás de Jesus? O que ele estava fazendo lá? Bom mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? Se eu fosse Jesus, eu falava: bom, você está fazendo tudo, não precisa fazer mais nada não. A tua cabeça é o teu Deus. Se você acha que você está fazendo tudo, então vá. Você já vai herdar o reino dos céus. Mas se você está me procurando, porque você tem um problema. E você tem um problema relacionado ao que você acredita. Quando eu vou consultar, chega um paciente novo para fazer consulta, a primeira pergunta que eu faço para ele é: primeiro, por que você está aqui? Você está aqui porque você entende que você precisa de tratamento? Porque tem alguma coisa te perturbando? Ou porque alguém te enviou? Se a pessoa me responder: eu estou aqui porque eu entendo que eu preciso de tratamento, tem algum problema comigo? Bom, então vamos começar a consulta. Se a pessoa chega para mim e fala assim: eu estou aqui porque alguém me enviou, eu já falo: não sei se eu vou poder te ajudar o suficiente. Porque se você não tiver convencido de que você precisa de ajuda, eu não posso te ajudar. Em outras palavras, se você comprou a propriedade e você parcelou em 12 vezes e você só pagou 10, como que você pode dizer que você vai entrar no reino dos céus? Se você é parcial na sua libertação, se você é parcial no seu relacionamento com Deus, se você não é total, você precisa ser total. Olha os 2 exemplos aqui. Aquele homem encontrou uma propriedade e sabia que tinha um tesouro lá. Ele vendeu tudo que ele tinha e empregou lá, porque ele sabia que aquilo era importante e a vida dele ia mudar. O Senhor Jesus, ele fala: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. E se o grão de terra se o grão de mostarda cair na terra e não morrer, ele fica só. Porém, se ele morrer, ele dá muitos frutos. Então você tem que perder essa capa. Você tem que renunciar a você mesmo. Você tem que aprender a se lançar verdadeiramente em tudo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, ele é a rede. Ele é lançada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo. Pronto. É a rede. O Evangelho é a rede. Pega de tudo. Mas fulano é assim, é crente.
Mas, ei, os anjos ainda não vão separar, não. Será que tu é um peixe de qualidade? Será que você vai estar no cesto de vinde a mim, benditos do meu Pai, ou afastai-vos de mim que eu não te conheço? É você quem se prioriza diante do Senhor. Se você encontrou essa grande pérola, essa pérola de grande valor, você precisa investir tudo que você tem nela. Tudo. Se você encontrou a pérola do Evangelho, você precisa investir tudo o que você tem. Deixem que te chame de chato. Deixe que te chame de religioso. Deixe que te chame de, crente fanático. Deixe as pessoas falar o que você quiser. Porque quem encontrou o tesouro foi você. Quando eu entendi isso na minha vida mudou completamente. Quem encontrou o tesouro fui eu. Quem tem que acreditar sou eu. Não é quem está à minha volta. Quem tem que viver intensamente sou eu. Por quê? Porque vai chegar o dia que a rede que foi lançada vai ser puxada. Vai puxar-se essa rede, o dono da pesca vai pegar os 2 cestos e vai fazer isso daqui, ó. E estando cheia a rede, puxa lá para a praia, ele vai se assentar, apanhar os 2 cestos, como diz aqui Mateus 13:48, os bons e os ruins porá, e os outros os bons porá no cesto e os outros será lançado fora. Assim será na consumação dos séculos. Assim será na consumação, quando o mundo for consumido, destruído. Virá os anjos do Senhor e separarão os maus e os bons, e lançar-lo-á na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, vou usar a expressão que toda mãe usa. Ah, pastora, mas todo mundo faz isso. Ah, pastora, mas o irmão fulano faz isso. Mas você não é todo mundo, criatura. Na sua certidão de nascimento está escrito todo mundo ou está escrito seu nome? Deus vai requerer conta de você. A mudança tem que partir de você. Ah, mas fulano faz assim, assado. Problema dele. Problema dele. Timóteo fala a respeito disso. Haverá o dia, Paulo falando a Timóteo, haverá o dia em que todos darão conta ao Senhor. É você que tem que encontrar a pérola e vender tudo que você tem. Eu encontrei essa pérola. A pérola do Evangelho. E eu vivo todos os dias para o Senhor. Todos os dias eu vivo para o Senhor. Tudo que eu faço, eu vou fazer para o Senhor. Porque eu estou investindo na minha propriedade que eu encontrei. Tem um tesouro nela. E é de grande valor, um valor imensurável. Não tem, sabe? Não tem nada que chegue aos pés do valor do terreno, da propriedade que eu encontrei, que é o Evangelho da Graça, dessa pérola que eu tenho. Nada está à altura de eu vender a minha pérola. Não tem bandeja, humanamente falando, não tem bandeja, não tem tentação humana, não tem oferta, não tem nada que venha estar à altura para dizer assim, isso aqui é digno de abandonar a propriedade chamada Evangelho da Graça na minha vida. Ele é uma prioridade, Jesus é uma prioridade, a salvação é uma prioridade na minha vida. E você precisa entender isso nesse dia de hoje. Existem muitas pessoas que são alcançadas pela rede, mas isso não quer dizer que vai ser aproveitada. Muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A questão é o que você está pagando por essa propriedade que tem o tesouro. O que vai definir tudo é se você vendeu tudo que você tinha, se você renunciou tudo que você tinha para investir dentro dessa propriedade chamada Reino de Deus. Não estou dizendo de valores capital, estou falando de renúncia.
Estou falando de Mateus 6,33 explicitamente, que é o que você mais conhece, né? A respeito do Evangelho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro na minha vida é Deus. Ele é uma prioridade. Primeiro Deus. Se Deus não tiver em primeiro lugar, eu sei que minha vida vai estar toda bagunçada. Ele precisa ser a minha prioridade. Ele precisa tomar o primeiro lugar no pódio da minha vida. Então, existem muitas pessoas que vêm para Jesus, que vêm para o Evangelho da Graça atraídos pelas bênçãos. São aqueles que pagou só 10 parcelas. Ainda falta 2, porque o negócio foi em 12. Se você parcelou de 12 e você só pagou metade, parcial, 6, você pagou 6 parcelas, então o reino dos céus não é para você. Se você ainda não aprendeu a renunciar, não é para você. Você vai perder toda a sua vida e não alcançar a vida eterna. Você precisa morrer para você mesmo e você precisa se lançar verdadeiramente no Evangelho da Graça. Vende tudo que tem, abre mão, renuncia vontades, prioridades, achismos, os gostos, os maus costumes. Abra mão de tudo isso. Despojai-vos de você mesmo e revesti-vos do homem incorruptível, do homem segundo a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz lá Tiago, né? O livro de Tiago, o apóstolo Tiago fala a respeito disso, né? Se enchei do homem interior, incorruptível. Despojai-vos de si mesmo. Abra mão de quem você é. Lembra do grão de trigo que o Senhor Jesus está falando aqui? Se o grão cair e não morrer, ele fica só. Mas se ele cair e morrer, porque assim a semente primeiro morre para ela dar início a uma nova vida. Você tem que morrer para você mesmo. Você tem que renunciar a todas as suas vontades e aí você vai dar muitos frutos, a 100 por 1. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar frutos, a 100 por 1. Aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, por amor de mim, Cristo Jesus, acha lá. Então, você não tem vida sem Jesus. A pessoa que vem para o Evangelho e ela não é total com o Senhor, ela é parcial, o que ela recebe? Milagres, bênção, prosperidade. Ela recebe benefícios do Evangelho, mas ela não tem a salvação. Ela vai esfregar para todo mundo que ela pagou 6 parcelas, 10 parcelas do tesouro escondido. Mas no momento certo, na hora que vai tirar a prova dos 9 lá, quem que é o dono? Ah, você não é dono não, porque você pode ter pagado 10 parcelas, mas o documento está nas minhas mãos. O que prova é o documento, é o livro da vida, é o nome escrito no livro da vida. E você precisa ser total com o Senhor. Você precisa se entregar verdadeiramente ao Senhor. E essa é uma semana que já está iniciando, assim, com uma advertência fortíssima do Senhor para as nossas vidas. Amém? Você encontrou a pérola, que é o Evangelho da Graça? Então, não meça esforços. Venda logo tudo. Abra a mão de quem você é e compre esse negócio aí. Porque é isso que vai te garantir a vida eterna, que nos garante a vida eterna. Amém? Questão de ir numa igreja evangélica, questão de fazer caridade, nada disso. É questão de totalidade. Jesus se esvaziou-se de Deus e vestiu-se de homem. O homem precisa esvaziar-se de homem e vestir-se de Deus. É ao contrário, vice-versa. Assim ele veio nos resgatar. E uma vez que nós nos esvaziamos de nós mesmos, quanto às nossas atitudes, quanto ao nosso comportamento, nós nos enchemos de Deus. E isso é o passaporte da nossa volta para casa, volta para o céu. Encontrou a pérola? Compra ela. E ela está disponível para você nesse dia de hoje. Se enche do poder de Deus, da graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa semana. Agradecendo ao Senhor, consagrando ao Senhor mais uma segunda-feira de nossas vidas. Louvando e bendizendo o santo nome do Senhor, porque Ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Graças a Deus.
Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, de graça e de misericórdia, eu oro agora, Senhor, pela vida da sua igreja, teu povo, Senhor, consagrando ao Senhor essa segunda-feira que vai se iniciando, Senhor, que a bênção do Senhor se estabeleça sobre a vida de cada um, Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, possa alcançar essas vidas, que essa pessoa, meu Deus, que é parcial contigo, que essa pessoa que pagou só algumas parcelas da propriedade, Senhor, meu Deus amado, onde está esse tesouro escondido, Senhor, que ela possa, meu Deus amado, quitar essa dívida, Senhor, que ela possa ser dono dessa propriedade, para no dia do Senhor, Pai, ela ser, meu Deus amado, honrada, tendo o seu nome, Senhor, chamado pelo Todo-Poderoso, Pai. Deus, eu oro agora abençoando cada vida, abençoando, consagrando essa semana que se inicia, que as bênçãos do Eterno sejam derramadas, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, que a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, Pai, sejam, meu Deus amado, derramadas de uma forma poderosa sobre a vida de cada um, Senhor. Oro abençoando todos, em nome de Jesus, você que crê, aí diga amém, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Feliz semana, feliz segunda-feira. Shalom, Deus abençoe.